Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade com a leitura do livro Superando a Ansiedade, da Eulália Bueno. Oi, tudo bem? Vim aqui te trazer um super segredo, não espalha, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, voltada a sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil. Basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! Bom, como eu disse, talvez essa série leve o ano inteiro, né? Mas não adianta nada eu ler, ninguém entender nada, muito menos eu, só engolindo conteúdo e não servir para o propósito que é ajudar a gente a superar a nossa ansiedade. Então é por isso que eu tô lendo devagar e tô fazendo os meus comentários. Lembrando que eu também estou estudando sobre o assunto. Então, o que eu estou comentando é de coisas que eu estou vivenciando e aprendendo em outros lugares também. Então esse vídeo ele é bem completo, tá? Por isso, já falo para vocês se inscrever no canal para acompanhar essa série. Ative o sininho que aí o YouTube vai te notificar avisando quando que eu postei o vídeo. Lembrando que a gente tem uma playlist chamada Superando a Ansiedade, aonde tá todos os vídeos lá dessa série, desde o primeiro vídeo até o vídeo de hoje. E depois, eu ainda não sei se vai ser antes de finalizar ou se vai ser depois de finalizar, mas eu criei uma meditação maravilhosa mesmo, tenho vários feedbacks positivos sobre a ansiedade, tá? Narrada com a minha vozinha, toda preparada no glamour. Então, dá uma olhada depois lá na playlist para você ver as playlists de meditações que eu fiz e postei lá no outro canal, mas eu linkei aqui, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu pensar. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que essas pessoas que também precisam superar a ansiedade possam, de alguma forma, ser eu ia falar contribuída, né? De certa forma, né? A gente pode contribuir com essa pessoa para ela melhorar, né? Mas vamos lá, que eu já tô falando demais já, e eu nem comecei a ler. Bom, a gente parou no capítulo Doenças e Doentes. No resplandecer do novo século, vemos o homem acadêmico da área da ciência em luta ardorosa contra os males que surgem e também contra os outros declarados, extintos, que recrudescem, que palavra difícil, cada vez mais, exigindo esforço e aprimoramento para devassar as causas e reforçar as terapias disponíveis a fim de salvar vidas. É luta quase insana contra a morte, que resoluta e atemorizante,
a todos permanecem desafiando porque as cenas com um fim que mais representa uma derrota às suas inteligências brilhantes. Bom, aqui mostra, né, já nessa primeira refrão que fala, né, eu ainda não fui pesquisar, acredita? Mas aqui mostra, já nesse primeiro refrão, que nós, né, o homem do século atual, hoje ele luta para compreender essa doença que é atual, que é a doença da ansiedade. Apesar de que a gente sabe que depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sempre existiu. Só que antes era classificado como loucura. Todo mundo que tinha esses problemas ia para o manicômio. E aí, depois de um certo tempo, foi estudado e identificaram que não eram loucura, que era apenas eu ia falar mal súbito, né? Eram apenas problemas que a gente desencadeava devido às situações que estamos vivendo. E aí, com esse momento que nós vivemos hoje, de tudo para ontem, né? Cada dia as coisas evoluem muito rápido e a gente tem que estar em constante movimento, a gente tem que estar acelerado, né? Isso vai gerando uma ansiedade muito forte, né? E o acesso das telas, ainda por cima, tem piorado ainda mais. Por quê? Apesar de eu nascer nessa geração, quanto mais a gente tem acesso à tela, né? Os shorts, os acessos a conteúdos rápidos, a gente não precisa mais ir atrás para pesquisar, a gente não precisa mais assistir um vídeo longo para compreender um conteúdo. Isso acaba gerando ansiedade, porque a gente quer tudo para ontem. Então aqui ele fala, né, que a gente luta incessantemente para entender esse problema e tentar, de alguma forma, amenizar o problema. Só que é engraçado, porque fomos nós mesmos que fomos criando esse problema ao longo do tempo. O problema existia e a gente só potencializou, né? Eu fiz esse comentário porque eu lembrei de um eu não me lembro se ele era um neurologista. Se eu não me engano, ele era neurologista ou ele era um médico geral, mas que ele se sentiu entusiasmado em pesquisar sobre as doenças mentais. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui nessa série de vídeos, mas esse cara foi o responsável por classificar as doenças, ia falar psicossomáticas, talvez, porque psicossomático geralmente é um problema de ansiedade ou de depressão que gera dores físicas, mas esse médico, ele na verdade, ele identificou que as pessoas, elas não eram loucas, na verdade, elas estavam com problemas emocionais. Então, me veio aqui na cabeça, eu linkei tudo isso e meio que esclareci esse refrão. Ai, gente, olha, só Jesus na causa, vamos lá. Continuando. O homem, porque teima em se afastar de Deus, esquece-se constantemente de que é um espírito imortal, usando momentaneamente um corpo físico, instrumento capaz de absorver de sua alma o que até então não conseguiu vencer, tornando suas mazelas morais visíveis em forma de doenças. Aqui ele traz muito essa ideia, isso faz muito sentido, na verdade. Ele traz muito essa ideia de que o homem, o ser humano, a gente fala homem porque a sociedade associou tudo ao masculino, mas eu quero me referir a homem e mulher, tá? O ser humano, ele, de alguma maneira, ele acaba teimando em não acreditar no divino, né? O nosso Criador, o nosso Deus, enfim, aquele que criou o mundo e todos nós. E isso, muitas das vezes, acaba gerando um certo vazio dentro de nós.
A gente tende a ficar tentando entender de onde surgiu as coisas, né? Só que como nossa alma ela é imortal, então a gente sabe que se a gente não buscar a Deus para preencher esse vazio que tá dentro de nós, e quando eu digo Deus, não tem um Deus específico. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser umbanda, pode ser candomblé, pode ser, sei lá, um Deus... me fugiu a palavra, mas qualquer Deus, até do Egito. Quando a gente não tem essa visão de Deus, a gente não busca preencher esse espaço vazio sobre Deus, a gente fica numa busca incessante para compreender coisas que às vezes elas não são compreendidas, não são capazes de ser compreendidas. É como os cientistas. Eu acho muito legal essa busca de compreender as coisas, porque eu sou assim. Mas, vejam, a ciência, apesar dela ter nascido através do místico, né? Porque a ciência, ela surgiu junto das alquimias. E as alquimias são conhecimentos roubados das bruxas, né? Roubados literalmente, né? Então, a ciência, ela tem uma raiz alquímica. Ela tem uma raiz mística. Só que eles não costumavam admitir esse misticismo. Então eles tentavam o tempo todo provar que Deus não existe. Só que a gente sabe que... Eu posso estar falando bobagem? Talvez, mas eu estou falando aquilo que está vindo pra mim aqui, tá? Tem sim cientistas que são muito crentes a Deus. Hoje em dia, na verdade, é até bem comum. No grupo de estudos que eu frequento sobre esse lado espiritual, tem um físico, que ele acredita no lado espiritual. Só que a grande maioria no começo era ateu, porque eles queriam comprovar que não existia tudo isso que a gente fala. Mas, conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que a espiritualidade e a ciência, elas andam juntas. Quanto mais a gente cavuca para compreender, mais a gente identifica que a resposta está na espiritualidade. E isso não sou eu que estou falando. Se você der uma busca aí no Google, você vai perceber que hoje a ciência está comprovando muitas coisas que já foi dito pela espiritualidade há muitos anos. Só que a ciência não queria aceitar o que era dito na espiritualidade. Então isso gera muita ansiedade. Por quê? Porque a gente quer entender coisas que às vezes a gente nem está pronto para entender. É por isso que esse vazio existe. Porque a gente foca muito na razão. A gente foca muito em coisas que a gente quer explicação. Tudo a gente quer explicação, justificativa. Sendo que a fé é sentir. Fiz esse comentário? Fiz. Tem a ver com o que estou lendo? Entre aspas, tem. Mas eu senti de falar. E vocês sabem que eu sou muito intuitiva. Então, tudo que eu sinto de falar, eu falo. Por isso que é lendo e comentando. Vamos lá, que senão não termino nunca esse capítulo. E ó, gente, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que o tempo tá errado. Vamos lá. Assim é que busca desesperadamente contornar os efeitos que se concretizam com o seu implemento biológico, sem atinar com as causas que residem em sua própria alma e que lhe demonstram efetivamente a necessidade de imperiosas mudanças morais, a lhe cobrarem o exercício sublime do amor, como a cura real das afecções. Atordoado por tantas dores, corre de um lado a outro, visitando todas as religiões e lançando mão de todas as terapias, em todos os ramos da ciência, mas infelizmente ainda hesita em procurar o sublime médico das almas, Jesus, terapeuta do amor por excelência,
junto a quem, com certeza, encontraria a definitiva cura para todos os seus males. Teme que o mestre lhe advirta que não deves tornar a pecar. Ele cobre um alto preço pela cura desejada. Antes de ter a doença, é ele o próprio doente, que insiste em não modificar a sua conduta moral. Vírus a inocular-lhe todos os males de longo curso, que causam tanta dor e angústia, exatamente por negar-se a voltar pelos mesmos caminhos, para corrigir seus erros e semeando o bem em toda parte, alcançando a grande e definitiva cura. Gente, enquanto eu tava lendo aqui, me veio uma ideia, né? Um negócio que me veio aqui na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a dar continuidade na leitura, foi confirmado exatamente o que estava na minha cabeça. Eu fico assim, meu Deus, chocada. Mas enfim, vou falar para vocês. Quando a gente começou aqui esse capítulo, ele falava assim, que a gente procura como se fosse inventar profissões para curar doenças que nós mesmos causamos. E aí me veio assim na minha mente o seguinte, quando ele falou de Jesus, né? Quando a gente tá com problemas de ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, é claro que muitas das coisas são decorrentes ao nosso dia a dia. Porém, muitos dos nossos problemas psicológicos têm a ver com a nossa visão sobre o mundo. E aí ele fala sobre procurar Jesus, né? Aí as pessoas falam assim, então quer dizer que se eu for na igreja, se eu for no centro espírita, se eu for na Umbanda, seja lá onde for, eu tô salva. Não. Templo. Nossa, gente, a minha laringe, a chácara laringe hoje não tá colaborando. Já tô um pouco com falta de ar, né? Minha asma tá um pouco atacada e a minha laringe tá... Mas vamos lá. Gente, templo, porta de igreja, de terreiro, seja lá do que for, não salva vidas. Por quê? Porque ele não tem impacto nenhum na nossa vida. É só uma construção do homem. O que salva vidas? A fé. Ponto. É a fé. O templo que você frequenta, ele é o local que te traz o ensinamento de Deus. Tá? Já entendemos essa parte. Quando ele fala procurar Jesus, é porque Jesus, ele foi, e eu acho que ele sempre será, o maior médium da Terra. Eu acho que nunca vai existir um médium mais, eu ia falar competente, mas não é essa palavra, é amável do que Jesus. Por quê? Porque assim, tudo bem, eu sou da Umbanda, eu tenho raízes do Candomblé, né, que o terreiro onde eu frequentava, ele era Umbanda traçada, mas eu não sou hipócrita. Jesus foi o cara que se doou completamente para as outras pessoas. Ele ensinava que você tinha que amar o próximo como a ti mesmo e nunca jamais condená-lo. Até aí tudo bem, né? Pois é. Quando a gente fala de depressão, por exemplo, normalmente 99% dos casos, a depressão tem a ver com o fato de você não conseguir amar a si mesmo ou ter angústia, raiva e rancor sobre o outro. O que Jesus ensina? Amar a ti mesmo. Como que eu vou amar a Deus, o nosso Criador, se eu não consigo amar a mim mesma? Como que eu vou amar o outro se eu não consigo amar a mim mesma? Então já começa por aí. Quando a gente fala sobre buscar Deus para ajudar a nossa cura, não é ficar lendo a Bíblia todos os dias, não é ficar batendo cabeça no terreiro, não é ficar desenvolvendo, incorporando. Não. Até porque ler a Bíblia, por exemplo, que é uma coisa que eu não faço, que eu não curto muito,
ler a Bíblia ou ler os livros sobre a tua religião, que no meu caso da Umbanda, que eu acredito que a tua religião também seja da Umbanda, ou que você está transitando para alguma espiritualidade no geral, isso vai te trazer o conhecimento. Se você não tem religião, mas você acredita na espiritualidade, eu acredito que você estude sobre várias fés, que é o que eu estou fazendo hoje em dia, para conhecer um pouco sobre as fés e encontrar o que se encaixa. Então você já tem o conhecimento, é o primeiro pilar. O segundo pilar é buscar a reforma íntima. Para você curar a si mesmo, não adianta você só ir numa psicóloga e ficar lá falando. Isso não vai mudar nada na tua vida. Estou falando isso porque eu faço terapia desde os 18 anos. Eu tenho 29. E a minha vida, ela foi estagnada por um bom tempo. A área de psicologia, de terapia no geral, ela tá ali para te mostrar, para te fazer enxergar aonde é que você está errando. Então, quando ele fala ali que o homem, né, os seres humanos criaram, digamos, o tratamento dos problemas que nós mesmos causamos, é porque a gente não quer olhar para as nossas dores. E aí, existem as profissões que são maravilhosas, voltadas para te mostrar as tuas dores. E as tuas dores, como eu falei, geralmente tem a ver com o fato de você não se amar, por causa de traumas do passado. E aí ela fala ali, seguir Jesus. Porque Jesus fala para você se amar. Como Mamãe Oxum, por exemplo, fala para ter amor próprio. E para amar o próximo. Porque como que você vai amar a Deus se você não consegue amar o Filho de Deus? Porque o nosso Criador, ele criou todos nós, até o nosso inimigo. E por mais que aquela pessoinha que você olha e fala assim, Jesus Cristo, como que ele saiu do mesmo lugar que eu? Ele saiu. Ele saiu. Só que a gente tem livre-arbítrio, cada um segue por o seu caminho. Mas todos nós somos filhos do Criador. Por isso, inclusive, que eu lembrei aqui de uma... Esse grupo que eu tô frequentando são debates, né? Eu né, sou uma mera estudante e eu fico quietinha só assistindo, né? Não me sinto ainda apta a falar a minha opinião. Mas, assim, tem aberto muito a minha mente. Por quê? A gente da Umbanda, às vezes, tende a olhar para os espíritos obsessores com um olhar ruim. Só que eles não são ruins. Eles estão perdidos. Até os piores obsessores estão perdidos. Por quê? Porque eles ainda não entenderam o que é o amor de Deus. Tanto o obsessor desencarnado quanto os encarnados. Mãe, pai, tia, vizinho, o chefe, seja lá quem for. Que tá aqui tentando fazer a nossa vida um inferno. Eles não fazem isso porque eles são pessoas ruins. Eles fazem isso porque no inconsciente deles, eles têm muitos traumas que eles carregam de muitas e muitas vidas ou de heranças familiares. Vai saber como que a mãe do fulano tratava ele. Então a gente tem que olhar para essas pessoas e eu não sei se pena e dó seria a palavra correta, porque esse é um sentimento ruim. Mas é mais fácil você sentir pena e dó do que você amar, né? Então talvez iniciar sentindo pena e dó da pessoa, até você conseguir entender que a culpa não é da pessoa, e depois começar a amar a pessoa da maneira com que ela é, para que você possa acolher essa pessoa inconscientemente. Você não precisa chegar lá e abraçar ela, mas você pode, né, no teu campo, pensar: eu espero que essa pessoa consiga ter a visão que eu tenho, para que ela possa mudar as atitudes dela. Então, quando ele fala aqui, ó, ele fala, antes de ter a própria doença, é ele o próprio doente.
que insiste em não modificar a sua conduta moral. Aí ele fala, vírus a inocular a todos exatamente por negar-se a voltar. O vírus que ele fala é essa sensação ruim que entra dentro da gente e não sai. Então, quando a gente fala assim, procure a Deus, procure os orixás, procure as entidades, procure Jesus, procure Buda, seja lá quem for que você queira procurar, até a fraternidade branca que eu estou estudando, a gente não está falando para você estudar a fé de cabo a rabo. A gente está falando para você buscar entender como perdoar o outro para você seguir em frente. Porque quem está sofrendo é você. O rancor que te gera depressão é porque você não consegue largar a dor que a pessoa te fez. Então você tem que praticar o perdão. A raiva é a mesma coisa. O medo, a dor, a angústia. Então essas doenças da depressão, da ansiedade, elas vêm porque a gente não preenche o vazio que está dentro da gente. A gente não aprendeu a perdoar. Antigamente, apesar de ter sido uma época assim perturbadora, né? Muitas guerras, muitas perseguições, etc e tal, eles tinham muita fé. Por mais que a fé deles fossem bem distorcidas, eles tinham fé. E eu acho que a nossa geração, o que mais falta é a fé. Independente de quem seja, em quem você quer ter fé. Porque todos no final é a mesma coisa. O meu Deus é o teu Deus, é o Deus do fulano e do ciclano. Mas é esse Deus que preenche o nosso vazio. Porque Deus nos ensina o amor. É o amor que cura. Mãezinha Oxum me ensinou que é o amor. Primeiro, ame você. Aprenda a impor limites. Aprenda a se respeitar. Aprenda a enxergar os seus valores, suas virtudes. Depois, ame o próximo, com os defeitos e qualidades que ele tem. A hora que você conseguir amar o próximo, você nem vai mais sentir essa depressão, essa angústia, essa ansiedade. Eu vou ter que encerrar o vídeo porque chegou gente. Mas eu continuo esse capítulo no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.